E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um dos piores episódios de Star Trek de todos os tempos. Ou será que é o pior? Eu sou o Eduardo e esse é o Time Warp. Bom, eu já falei aqui que Star Trek Voyager não é uma das minhas séries favoritas de Star Trek. Eu acho que ela é uma série mais fraca em relação à série original, a TNG ou Deep Space Nine, por exemplo. E muito por conta dos seus personagens, que eu não gosto tanto. Mas além do Doutor, que é, para mim, um dos personagens mais fantásticos da história de Star Trek, eu gosto muito do Tom Paris. E por que eu gosto dele? Porque ele é um personagem em processo de redenção pessoal. Ele busca se redimir em relação ao seu passado. Assim como a Michael Burnham, por exemplo, agora em Star Trek Discovery. Né? O Tom Paris ele foi escolhido pela Capitã Janeway para pilotar a Voyager quando ele estava na cadeia. Então, quer dizer, em todo momento, né, ele tem que demonstrar o seu valor para corresponder às expectativas, que no caso dele são maiores do que seria em relação a uma pessoa que não tem o histórico de vida dele. O episódio que eu vou falar aqui para vocês hoje se chama Threshold, e ele foi ao ar pela primeira vez em 29 de janeiro de 1996, ou seja, há exatos 27 anos atrás. Né? Ele é considerado, por grande parte dos fãs, como o pior episódio de Star Trek de todos os tempos, até mesmo pior do que o famigerado Spock's Brain, aquele episódio da série clássica da terceira temporada, em que o cérebro do Spock é roubado. Será que é pior que esse episódio mesmo? Não sei, vamos ver. Bom, todos sabem que a história de Voyager é a seguinte. A nave, o SS Voyager, foi jogada a 75 mil anos-luz, lá para o quadrante Delta, e ela tenta voltar para o quadrante Alpha, né, numa viagem que duraria no mínimo 75 anos. Mas então eles estão o tempo todo tentando descobrir uma maneira de encurtar essa viagem, de voltar mais rápido. E aí que entra o Paris, né, que é o protagonista desse episódio, tentando descobrir uma maneira de voltar mais rápido. Então ele começa a fazer testes para superar aquela barreira de velocidade que é a dobra 10. Aí muitas pessoas reclamaram na época, tá, mas dobra 10, como assim? Na série original teve dobra 12, dobra 13, né? Isso é um problema realmente do cânone, mas depois foi estabelecido, né, que a dobra máxima impossível de atingir, aliás, é a dobra 10, porque seria velocidade infinita e assim qualquer objeto nessa velocidade ocuparia todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Mas a questão é que o Paris está tentando superar essa barreira e aí ele desenvolve testes de uma nave auxiliar e teoricamente ele vai conseguir superar e assim poder levar a Voyager para casa em apenas um instante. Né? Ok, consegue fazer o teste com sucesso e aí vai partir para fazer mesmo lá a viagem em velocidade infinita. Só que a Janeway não quer que ele vá, porque ele está com um problema de saúde que poderia gerar uma hemorragia cerebral nele durante essa viagem. Ela quer que o Kim, né, faça a viagem de teste. Só que daí o Paris exige, não, eu quero fazer porque o meu pai, quando eu era pequeno, dizia que eu sempre faria alguma coisa grande na vida. Ou seja, ele foi criado com essa expectativa que ele nunca conseguiu corresponder, de fazer algo grande na vida. Então agora ele vê a oportunidade de, conseguindo romper essa barreira, né, superar essa barreira de velocidade, ele supere a sua própria barreira pessoal e consiga entrar para a história como autor de um grande feito. Beleza? Faz o teste, consegue superar a barreira da dobra 10 e retorna para a Voyager. Só que aí começam os efeitos colaterais. Né? Ele começa a sofrer um processo de mutação. Primeiro indício, ele fica alérgico à água, ele não consegue mais respirar oxigênio. Ele morre, depois ressuscita e começa a acontecer uma coisa muito parecida com o filme A Mosca. Ele começa a arrancar pedaços dele mesmo, pedaço de pele, pedaço de cabelo. Tem uma cena em que cai a língua dele, que é uma cena extremamente nojenta. E da mesma forma que no filme A Mosca, ele começa a ficar eufórico e começa a se achar muito melhor do que ele era antes na sua humanidade normal. Para resumir a história, o doutor descobre o que aconteceu. Nessa viagem que ele fez, né, de dobra 10, ele acelerou o processo de evolução da humanidade. Ou seja, o que seria a evolução do ser humano em milhões de anos começou a acontecer rapidamente para ele ali. E o que nos deixa, de certa forma, aterrorizados, porque o que o episódio está dizendo é o seguinte, que em milhões de anos nós vamos nos transformar em salamandras gigantes, que é o que acontece no final do episódio e eu já vou voltar. O Paris, então, se torna um vilão da história, né? Ele está eufórico, ele se acha superior a todo mundo, ele se acha o ser mais evoluído do universo, e aí ele sequestra a Janeway, assim, numa coisa meio King Kong, coloca ela numa nave auxiliar e sai novamente viajando em dobra 10. A Voyager persegue e eles não conseguem encontrar.
Mas depois a gente consegue descobrir que eles estão num planeta. E aí desce o grupo avançado, né? O Tuvok, o Chakotay, e para surpresa deles, eles descobrem lá nesse planeta que eles foram completamente transformados, a Janeway e o Ferris, em duas salamandras gigantes. Salamandra todo mundo sabe que é um bichinho bonitinho, um anfíbiozinho que não faz mal para ninguém. Mas eles estão lá, né, num pântano, os dois, estirados, assim como duas salamandras gigantes. E o que é mais bizarro nessa parte, eles descobrem que os dois, Ferris e Janeway, transformados em salamandras, tiveram filhotinhos, tiveram uma prole nesse planeta, que ela aparece assim correndo, né, os filhotinhos vão e entram no pântano. Bom, eles levam os dois de volta para a nave, revertem o processo, né? O doutor consegue transformar eles em seres humanos novamente, como está aparecendo aqui. E esse diálogo que eles estão tendo na enfermaria é muito cômico, né? Sobre os filhotinhos que eles tiveram. A Janeway diz para ele não pedir desculpas, porque em muitas espécies é a fêmea que toma a iniciativa de se reproduzir, etc. Então é um diálogo bem cômico. Mas enfim, resumindo, o episódio até que não é tão ruim. Ele se torna péssimo nos 5 minutos finais, quando acontece essa coisa absurda dos dois terem se transformado em anfíbios gigantes e terem filhotinhos. Que coisa mais bizarra. É tão bizarro quanto o cérebro do Spock ter sido roubado, né? Para resumir, o episódio não é tão ruim, por quê? Porque ele tem uma lição de moral, digamos assim, sobre a história do Ferris, que é bem interessante. Como ele passou a vida toda dele tentando superar as próprias barreiras pessoais dele, aqui nesse episódio ele consegue isso, de certa forma, superando a barreira da velocidade de dobra, né? Atingindo a dobra dessa. Então eu acho que esse paralelo, né, foi muito interessante por parte do roteirista, que é o Brannon Braga, né, que já fez centenas de episódios de Star Trek, filmes, etc., mas também vai sempre ficar conhecido por ter feito, né, escrito um dos piores episódios de Star Trek de todos os tempos. Concluindo, é pior que Spock's Brain, é melhor que Spock's Brain, para mim é melhor que Spock's Brain. Spock's Brain é um episódio ao concluir. Ele continua lá intocável no seu posto de pior episódio de Star Trek de todos os tempos. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e voltem para assistir o próximo Time Warp. Feito! Uma vida longa e próspera a todos. Até mais. Tchau!